Olá, sejam bem-vindos ao canal Marcenaria Criativa. Meu nome é Marcelo Messi e no projeto de hoje nós vamos fazer um folga zero de madeira para a serra de bancada. Pessoal, eu fiz essa semana passada um review da minha serra de bancada Skil 3610. Eu vou deixar até no card aqui em cima para vocês assistirem, quem não assistiu ainda. E nesse review eu comentei sobre isso, sobre esse problema que eu senti na minha serra de bancada, que é o folga zero. Por quê? Ele é feito de plástico, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a minha serra de bancada, tá? Pessoal, essa aqui é a minha serra de bancada, Skil 3610, E essa aqui é o folga zero dela. Eu não gosto muito desse sistema, por quê? Porque, que ele é de plástico, ele já é muito frágil, tá? Ele costuma baixar um pouquinho quando vai passar uma madeira mais pesada, alguma coisa assim. E essa fresta que tem nas laterais, entre o disco e as laterais, é muito grande. E o que acontece? Quando você vai cortar uma peça muito pequena, muito estreita, a tendência é cair aqui dentro. E aí pode travar o disco ou então projetar essa peça no rosto, É meio perigoso, eu não gosto. Você tem que prestar muita atenção e acaba querendo segurar e às vezes mesmo assim a peça cai aqui dentro. Então eu vou fazer a substituição desse folga zero, ou alguns conhecem mais pelo Zero Cleans, em inglês. E esse sistema eu vou fazer de madeira, tá? Que nem muitos marceneiros já faz aqui com essa peça de madeira. Eu gostei bastante, acho muito legal e ele fica quase sem fresta nenhuma mesmo. Não dá para usar na lateral, em 45 graus. Poderia até fazer um corte nesse folga zero em 45 graus, mas eu vou tentar fazer dois sistemas desses depois, Eu vou fazer esse agora e depois mais pra frente eu vou fazer um outro só em 45. Por quê? Aí eu vou usar em 45, eu tiro esse daqui que eu vou fazer e coloco o outro. Eu quero que fique quase sem folga nenhuma para não ter mais esse tipo de perigo de travar a madeira, tá bom? Para esse projeto eu vou usar essa madeira de assoalho aqui, que é um assoalho que era da minha casa. É uma madeira de IP, tá? Essa madeira ela tem uma espessura aqui em torno de 2,2 cm, são 22 milímetros mais ou menos, E para esse projeto eu vou utilizar aqui a distância desse meu folga zero é de 34 centímetros, tá? De comprimento. Ele tem 9,7 centímetros de largura e a altura que eu vou precisar é de 0,7 milímetros, 0,7 centímetros, desculpa, são 7 milímetros. Então assim, eu vou fazer aqui as marcações nessa madeira e depois a gente já vai para a serra de bancada que eu vou ter que diminuir a espessura dela, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, eu fiz o corte aqui na sala de bancada, eu acabei tendo um problema aqui na minha máquina e ela começou a filmar e não filmou a parte do corte, eu peço desculpa para vocês. Mas eu cortei essa madeira com uma espessura de 8 milímetros, tá? Para ter uma margenzinha para lixar e também para algum erro, Então eu lixei aqui já um pouquinho essa lateral e essa daqui ainda não. Então eu vou lixar com a lixa normal mesmo de mão, tá? Vou usar aqui uma lixa grão 50, tá? Nesse sisteminha aqui de colocar lixa, Eu vou colocar aqui, fazer o lixamento e depois a gente vai fazer as marcações para cortar as bordas e dar o formato certinho.
Pessoal, peça finalizada. O projeto acabou ficando assim, ó. Então, pessoal, o Folga Zero de madeira ficou bem legal. Eu gostei do resultado, tá? Ficou meio escuro aqui. Eu passei um óleo de peroba. Eu fiz um leve rebaixo para os parafusos, tá? Para não ficar enroscando na madeira, tá? E ficou legal. A altura dele ficou boa. Ele ficou um vãozinho aqui na lateral, um leve vão aqui também. Tem interessante para poder puxar também, né, para sair, mas não ficou um excesso como tinha no outro. E o vão ficou só o vão da espessura da lâmina, que agora acabou aquele negócio da peça ficar caindo lá para dentro. Então eu gostei bastante e aí a gente vai ver nos próximos projetos ele em uso. Então, pessoal, agradeço vocês por terem assistido mais um vídeo nosso. Não esquece de deixar a curtida de vocês. A gente vai deixar aqui também na descrição um link do Apoia-se, tá, pessoal? Aqui do canal. Se vocês puderem aí dar uma força pra gente, apoiar o nosso canal no Apoia-se, né? Isso aí é uma forma da gente conseguir ir aumentando a quantidade de vídeos também, melhorando os equipamentos, né? A gente precisa ir dando continuidade e tem um certo custo, né? Para gerar os produtos aqui, são os insumos, a madeira, né? Então a gente acaba precisando aí de um recurso e por isso a gente criou o Apoia-se, tá bom? Então eu agradeço vocês novamente e espero vocês no próximo vídeo. Até lá, pessoal!